bom sábado. É sempre muito bom nos reunirmos por mais um sábado, por mais um dia, para louvarmos e adorarmos o nome de Deus. Nós temos o costume de atrelar a adoração sempre a uma música bem cantada, a uma oração bem falada. Mas a adoração verdadeira vai muito além de tudo isso. Nós não devemos adorar a Deus pelas coisas que Ele faz por nós. Nós devemos adorar a Deus por quem Ele é para nós. Nós temos o costume de adorar sempre pensando em algo positivo, uma saúde que foi restabelecida, há uma bênção recebida. Mas isso torna a nossa adoração fragilizada. Fragilizada porque enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, nós vamos viver dias bons e dias ruins também. E Deus, Ele é digno de ser adorado em todos os momentos. Tanto que a maior prova de adoração já vista e já vivida nessa terra foi em meio à humilhação, foi em meio à dor, foi em meio ao sofrimento. Jesus na cruz do Calvário, ele não estava apenas se entregando, Ele estava adorando ao Pai naquele momento, porque Ele confiava, Ele sabia que a dor que Ele estava sentindo era menor do que o propósito que Ele estava cumprindo naquele momento. Que ao vivermos o dia de hoje, que ao cantarmos, que ao louvarmos, nós possamos cantar não somente com os nossos lábios, mas com o sentimento de entrega e de confiança em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos nos levantar nesse momento, vamos cantar uma música que fala sobre a cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas Posso ouvir a igreja cantando? Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado, sacrifício de sangue por pecador, mas o merecedor da graça me alcançou.
reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. A palavra de Deus nos diz em Jeremias, capítulo 32, verso 27. Eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Sabe, milagres seriam impossíveis se Deus não existisse. Mas como Deus existe, algumas vezes coisas inexplicáveis, elas acontecem na terra dos viventes. É que em alguns momentos o Senhor, Ele ouve o pedido, e diante de um pedido, Ele permanece em silêncio. Outras vezes o Senhor ouve um pedido, e diante deste pedido, Ele consente, até mesmo se for necessário um milagre para atendê-lo. Há 3 semanas atrás, nasceu o meu milagre. Depois de orações, tratamentos, médicos, e 20 dias antes, a pequena Laura nasceu. E sabe, quando eu olho os olhinhos da minha filhinha, eu fico pensando, puxa, como ela é vulnerável. E eu também fico pensando que eu seria incapaz, é impossível eu fazer qualquer maldade conscientemente para minha filhinha. É impossível. Isso me faz pensar em Deus. Se eu, que sou um ser humano, limitado, pecador, sou capaz de sentir tanta ternura e amor por uma pessoinha de 2,5 kg. Quanto mais Deus, que é a fonte do amor, vai cuidar dos seus filhos. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que guarda um pedido no coração muito delicado, quase impossível aos olhos humanos. Mas eu queria, neste momento, fazer com que você direcionasse as suas expectativas para o que Deus diz. Por acaso existe alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Às vezes, Deus ele responde com um sim. Outras vezes, Deus ele concede forças diante daquilo que não vai acontecer. E isso para nós permanece um mistério. Em todos os contextos, porém, nós podemos descansar nos braços amorosos de um Deus que nos embala. Quero convidar você para nos ajoelharmos e falarmos com esse Deus de amor. Querido e bondoso Deus, sim, é possível, estando felizes, cansados, com fome, sermos embalados nos seus braços de amor. Nós te damos graças porque o Senhor nos cuida como uma mãe cuida dos seus filhinhos. A sua palavra diz que nós somos a menina dos seus olhos. Senhor, nos ajuda a crer, mesmo quando nós não pudermos ver indícios, sinais de que o milagre está para acontecer. Nos ajuda a descansar em que, na verdade, de que o Senhor é amor. Mas, por outro lado também, nos dá fé que a tua capacidade de realizar milagres, coisas inexplicáveis na nossa terra, no mundo dos viventes, não nos torne tímidos, mas nos torne corajosos. Não nos torne, Senhor, não nos torne limitados nos nossos pedidos. Antes,
Antes nos faça ousados para pedir aquilo que só o Senhor pode conceder. Em Ti nós esperamos, e não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Eu quero colocar cada pedido, cada anseio do coração, cada espera por um milagre aos Teus cuidados. Em nome de Jesus, amém. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. Eu acredito que um dos maiores desafios na nossa vida cristã é exercer a plena confiança no Senhor. Não aquela confiança que a gente fala da boca para fora, eu confio no Senhor. Mas a plena confiança de que se as coisas saírem de acordo com a nossa vontade, ótimo. Mas se as coisas não saírem de acordo com o que a gente gostaria, ótimo também, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Alguma vez você contratou um prestador de serviço, como um eletricista, por exemplo, e você foi conferir se ele colocou o fio certo, ou se ele fez a conexão correta? Você já contratou um pedreiro e foi lá conferir se ele tinha mexido o cimento de forma correta? Ou se ele colocou o tijolo certinho? Normalmente nós não fazemos isso. Pegamos um avião e confiamos plenamente no piloto. Mas muitas vezes, na nossa vida cristã, a gente quer conferir aquilo que o Senhor está fazendo, ou a gente quer dar uma mãozinha, a gente quer dar uma forcinha para que as coisas saiam da nossa forma. Aí é que está o desafio do cristão, confiar plenamente no Senhor, independente do resultado. Uma das maneiras que a gente demonstra a nossa total confiança no Senhor é entregando a parte que lhe pertence, os 10% que Ele nos ensinou. Outra parte que nós também demonstramos a nossa confiança é entregando a nossa oferta como uma demonstração de gratidão pelo muito que o Senhor tem feito por nós. Esse momento dos dízimos e das ofertas é um momento que a gente diz: Senhor, eu confio plenamente no Senhor. Independente de como esteja a minha situação, eu sei que o Senhor é fiel e que o Senhor cumprirá aquilo que me prometeu. Em Números, nós temos uma passagem que diz: por acaso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Esse é o momento então que nós podemos exercer essa promessa do Senhor. Os diáconos passarão as salvas, e aquele que nos acompanha pela internet, ou mesmo você que está aqui presente, pode fazer a sua devolução e entregar a sua gratidão através do Pix que aparece na sua tela, ou do QR Code que também está aparecendo. Aqueles que preferirem demonstrarem o dízimo sem que precise enviar o comprovante, pode colocar o centavo 10 na sua devolução. Aquele que deseja entregar uma oferta para a igreja pode colocar 20 na casa dos centavos. E aquele que quer colaborar com a construção da nossa igreja, com a continuidade da nossa obra, pode colocar os 48 nos centavos, na casa dos centavos. Nesse momento, então, que sejamos liberais em nossas ofertas e na devolução dos nossos dízimos. Respondi
aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas Obrigada, Senhor, pela oportunidade de demonstrarmos a nossa fidelidade e a nossa gratidão ao Senhor. Agradecemos pelas bênçãos recebidas e por aquelas que o Senhor ainda nos entregará, porque o Senhor é fiel e as tuas promessas nunca faltam. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é um momento muito especial e eu quero chamar aqui o João Pedro, a Giovana, e eles vão trazer em seus braços a Cecília. E eu sei que tem alguns familiares que vieram aqui para acompanhar. Fiquem à vontade se quiserem acompanhar aqui de cima com a gente. Se o vovô e a vovó estiverem aí também, fiquem à vontade para virem aqui. Essa é a Cecília e ela vai ser apresentada nesse momento ao Senhor, seguindo o desejo do coração dos seus pais, para que Deus cuide dela, para que Deus cuide de cada um dos seus passinhos. Temos aqui alguns familiares também, família Zulay, família Albuquerque, tá todo mundo aí, ó, para acompanhar de pertinho a apresentação dessa nossa princesa aqui. Tem um verso que é muito comum nós nos lembrarmos nesses momentos de dedicação, que é o de Provérbios capítulo 22. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando crescer, quando estiver em tenra idade, não se desviará dele. E dando sequência a esse pensamento, existe um texto em Isaías capítulo 54, versículo 13, que é o nosso desejo para a vida de vocês e principalmente para a vida da Cecília. E lá diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Que ao ensinar a Cecília no caminho do Senhor, estando vocês também no caminho do Senhor, que o Senhor mesmo seja o instrutor dela através de vocês. Que Deus os use para que vocês sejam um exemplo, para que sejam seus representantes e para que ela possa sempre ver atributos do caráter de Jesus na vida dos seus pais
e que o Senhor a conduza cada um dos seus passos, cada uma das suas decisões, para que ela tenha paz e seja sempre feliz na presença do Senhor. Para que isso aconteça, nesse momento eu vou tomá-la em meus braços, vou pedir para o Senhor segurar aqui para mim. E nós aqui à frente vamos nos ajoelhar e vamos orar entregando a vida dela nas mãos do Senhor, e você pode nos acompanhar assentado mesmo, em reverência. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Querido Deus, eis aqui a Cecília, presente que o céu enviou para essa família, para encher o coração deles de alegria, de felicidade, e para que através da relação deles com a Cecília pudessem aprender mais a respeito do teu amor por cada um de nós. Seguindo o desejo do coração dos seus pais, eu, como ministro do Evangelho, a apresento e a dedico ao Senhor, para que cada um dos passinhos da Cecília sejam dados na tua presença, Pai, para que o Senhor possa instruí-la no teu caminho, e quando ela crescer e tiver condições de tomar as suas próprias decisões, que assim como seus pais, ela possa escolher Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida também. Cuida dela, ó Deus, abençoe-a, conduza a sua vida e as suas decisões para a eternidade, pois nós a entregamos ao Senhor e o fazemos no santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Se algum dia você vir um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. A Vandinha, como secretária da igreja, representando também o Ministério Infantil, vai entregar às mãos de vocês o certificado, uma singela lembrança da nossa igreja também, com uma Bíblia, para que seja de fato a luz que ilumine o caminho da Cecília. Que Deus te abençoe, Cecília. Parabéns por essa princesa. Deus abençoe muito vocês. Vamos nos levantar e vamos louvar o nome desse Deus que é poderoso, um Deus que não falha. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus
Amém, glória a Deus. Essa semana eu li uma reflexão do querido pastor Cândido Gomes. Pastor esse que esteve aqui com a gente, inclusive ano passado, compartilhando a palavra. E o texto dizia que... O texto que o pastor Cândido Gomes escreveu dizia que cada cristão, em sua jornada de fé, em algum momento, irá visitar o seu próprio Vale do Jaboque. É um tempo escuro, difícil, solitário, mas é lá onde a gente vai travar as nossas maiores batalhas, aquelas batalhas que ninguém pode lutar por nós. Para alguns, essa batalha pode ser no casamento, um cônjuge descrente, uma traição que foi descoberta, a frieza no relacionamento e muitas vezes até o divórcio que parece ser inevitável. Para outros, pode ser uma crise financeira, a empresa falida, o desemprego inesperado, as contas e as reservas que vão se minguando, aquele boleto aquele carnê que parece ser interminável, ou simplesmente o fato de você se sentir frustrado por não conseguir alcançar e chegar onde você espera. E para outros ainda, a batalha pode estar no campo da saúde. Um diagnóstico desfavorável, as muitas visitas ao hospital, um ente querido acamado, a doença que não tem cura, e muitas vezes até a própria morte que parece rondar cada vez mais perto. O fato é que cada um de nós sabe exatamente aonde é o seu próprio endereço no Vale do Jaboque. E é para lá que nós vamos e muitas vezes lutamos com Deus. É lá que nós derramamos as nossas lágrimas e deixamos os nossos pedidos mais insistentes por cura, por libertação, por restauração, por milagre. É lá que nós reclamamos a nossa bênção. E quando eu olho para esse texto de Jacó no Jaboque, em Gênesis 32, a primeira pergunta que me vem à mente é: por quê? Por que Deus se permitiu lutar com um ser humano mortal uma noite inteira? Por que Ele não entregou logo para Jacó a bênção que ele daria no final? A resposta é muito simples. Deus gosta de gente que luta. O Eterno está à procura do tipo de gente que sabe a grandeza de não desistir das coisas facilmente. Gente que coleciona cicatrizes, mas que se recusa a jogar a toalha. Gente que sua, que chora, que sangra, mas que persevera. Porque Deus sabe que os maiores vencedores são aqueles que vencem as suas dores. E as maiores bênçãos da nossa jornada estão escondidas atrás das maiores batalhas. Se você chegou até aqui, até esse ponto, até essa linha, saiba de uma coisa: Deus está com você. Não desista, não luta, porque esse é o recado do céu para você hoje. Permaneça firme. Deus cuida de você. E aquele que cuida de você não dorme. Procure aprender mais dele, procure estar mais com ele. E acredite que no final de todas as coisas, no final dessa noite escura, que Deus vai atravessar com você e que vai lutar com você se preciso for, haverá uma recompensa para o amanhecer. Pode confiar. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós, Deus cuida de cada um de nós. Deus está presente nesse lugar. Às vezes, a dor que a gente carrega, ela está no corpo, mas outras vezes, ela está escondida na alma. Pode ser um diagnóstico desfavorável de uma doença física, mas muitas vezes pode ser uma ferida emocional que ninguém vê. Aquele peso que você consegue disfarçar com um sorriso, sabe? Mas que por dentro te esmaga. O lembrete de Deus para nós hoje é: Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Deus cura doença física, sim, mas Ele também cura corações quebrados. Deus tira o peso que é difícil de carregar e nos dá a esperança de um novo amanhecer, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o Deus que pode curar a nossa alma. Ele é o Deus que te segura pela mão e te conduz até o final. Vamos adorar.
É por isso que nós estamos aqui, Pai. Porque entendemos e sabemos o quanto nós precisamos do Senhor. E é muito bom saber que o Senhor vem ao nosso encontro, assim como estamos, para tocar a nossa vida, para nos transformar por completo e para nos acolher em Teus braços de amor. E que nesse momento, ó Deus, ao recebermos a Tua palavra, ela possa nos trazer vida e salvação. Que possamos ter um encontro real e transformador contigo. Que o Senhor toque a nossa vida e fale ao nosso coração, para que de fato a nossa vida seja mudada. Continua conosco, ó Deus. Continua abençoando tudo que ainda vai acontecer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um bom dia para você. Um feliz sábado. Seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito. Propósito de que a cada sábado, a cada encontro, nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. E que de fato, essa seja mais uma oportunidade para que isso aconteça. Que o seu coração esteja aberto para isso. Para que Deus se manifeste, para que o Espírito atue. E para que nós de fato possamos ter um encontro real com Deus. Eu estou vendo vários rostos diferentes aqui. Quantos estão nos visitando hoje de fora de São Paulo aqui? Posso ver sua mão? Olha só, muita gente vindo de longe. Seja muito bem-vindo. É muito bom recebê-lo sempre que passando por São Paulo. Essa é a casa de vocês aqui. E se eu estou falando para alguém que tem vontade e ainda não veio aqui para Nova Semente, por favor, venha a São Paulo nos conhecer. Vai ser um prazer recebê-los para termos juntos essa experiência. Louvar na Nova Semente é algo singular. Quem assiste pela internet tem uma impressão que é muito diferente da que quem tem vivendo aqui, experimentando isso. De fato, é algo muito marcante. Nós estamos na nossa série Encontros Inesperados e nós estamos caminhando para o final da série. Semana que vem o último capítulo da nossa série. E hoje nós vamos tratar de um trecho da Bíblia, de uma experiência que vai na contramão do que nós temos visto até então. A gente trata muitos encontros que as pessoas não estavam esperando e acabaram acontecendo e foram transformadores. Mas eu não poderia deixar de passar nessa série por essa experiência que nós vamos ver hoje, porque ela fala de um encontro que não aconteceu. Ao contrário dos encontros que não eram esperados e aconteceram, hoje nós vamos falar de um encontro que era esperado e não aconteceu. E o fato dele não ter acontecido é muito emblemático e você vai entender por quê. Qual o propósito de não ter acontecido e como lidar com isso? Se de repente isso retratar a minha experiência também. De esperar algo extraordinário acontecer ou de esperar esse encontro e esse encontro não se concretizar. Nós vamos tocar hoje em pontos que são desafiadores para a nossa fé. Mas se junto dos demais encontros nós entendermos as lições desse episódio, nós teremos uma fé de fato madura, capaz de seguir crescendo, avançando, e de ainda assim mesmo sem o encontro sermos transformados por isso. Eu não sei se você já identificou qual é a história que nós vamos tratar hoje, mas se não, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nós vamos falar aqui, nós vamos ler nesses primeiros versos aqui, o retrato do encontro que não aconteceu, e depois nós vamos entender todo o contexto envolvido nessa história. Mateus, capítulo 11, e na minha Bíblia, a partir do primeiro verso, eu leio assim:
quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, esse João é João Batista, quando João Batista, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esse era o contexto. João Batista estava preso aqui, nós já vamos ver o porquê ele estava preso. E lá na prisão, a sua mente se ocupa com dúvidas, com confusão. E ele manda alguns mensageiros perguntarem para Jesus se ele era aquele que haveria de vir mesmo, ou eles deveriam esperar outro. E essa é a resposta de Jesus. Jesus não deixa o que está fazendo, não vai até a prisão para libertar o seu primo João Batista. Mas ele manda os mensageiros contarem para João aquilo que eles estavam vendo a respeito do que Jesus estava fazendo. E João tem que lidar com isso. Nós vamos agora para o contexto geral. Quem era João Batista? Ele não era qualquer homem, não era qualquer pessoa, ele era primo de Jesus. João Batista também nasce como fruto de um milagre, de uma resposta de oração dos seus pais, Zacarias e Isabel. Porque Isabel não podia ter filhos, ela era estéril. E da mesma maneira como o nascimento de Jesus é anunciado, o nascimento de João Batista também é anunciado pelo anjo. E agora Isabel está grávida. Deus tocou na vida dela e permitiu que no seu ventre fosse gerado então João Batista. Esse homem, ele tem um chamado desde a sua gestação, desde o ventre da sua mãe, porque em Lucas capítulo 1 versículo 15 diz: e será grande diante do Senhor, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele nasce com um chamado, com uma missão. O chamado de João será a voz que vai preparar o caminho para a chegada do Messias. Ele é o profeta que vai ligar o Antigo com o Novo Testamento. Depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, desde o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, João surge agora como profeta, enviado do Senhor, mensageiro do Senhor, para preparar o caminho para a chegada do Messias. A sua mensagem é clara e direta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele anuncia a chegada do reino de Deus. Ele cumpre um chamado que tinha sido profetizado lá por Isaías, em Isaías 40, versículo 3, que fala a respeito da voz que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor. Ele começa a pregar agora. João Batista, ele chama atenção pelo seu jeito, pela sua aparência, que também comunica, que também fala. Porque em Mateus capítulo 3, versículo 4, há uma descrição a respeito da maneira como ele se apresentava diante das pessoas, dizendo: ora, João usava veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos,
e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E isso tudo falava, isso tudo comunicava, porque essa descrição trazia à memória daquelas pessoas o estilo dos profetas do Antigo Testamento. Por isso ele é considerado a ponte entre as duas dispensações, entre os dois testamentos. Seu visual era um visual simples, rústico. A sua dieta, com base em gafanhotos e mel silvestre, denotava uma vida de consagração, uma vida separada para um propósito, de completa dependência de Deus. E é interessante nesses versos que nós lemos ali algumas perguntas que Jesus faz para a sua audiência. Depois que os discípulos de João tinham voltado para levar para ele a sua mensagem, Jesus pergunta: o que é que vocês vieram ver no deserto? O que é que vocês foram procurar ali? Ali Jesus está também criticando e evidenciando também a hipocrisia dos líderes religiosos que estavam ali. Porque quando Jesus usa essa expressão dizendo: vocês vieram ver um caniço agitado pelo vento, isso era uma representação dos líderes religiosos, representado pelo canavial que estava ali, que com a força do vento se dobrava para lá e para cá, e Jesus estava evidenciando: foi isso que vocês vieram ver? Líderes sem firmeza, sem consistência, sem coerência, foi isso? Ou vocês vieram ver pessoas de roupas finas, a pompa desses líderes religiosos, que como sacerdotes usam vestes dispendiosas? Foi isso que vocês vieram procurar? É isso que está encantando vocês? É por isso que Jesus faz essas perguntas para a sua audiência. O que é que vocês de fato vieram buscar? Porque aqui no deserto havia um homem que era um profeta de Deus e que tinha uma mensagem do céu para cada um de vocês. Interessante as escolhas que Deus faz. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1:27 que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, e as humildes para envergonhar aquelas que se exaltam. Deus, na figura simples do profeta João Batista, se manifesta para preparar o povo para receber o Messias, o seu Salvador. Ele não usava roupas caras, dispendiosas, mas se apresentava na figura de um homem simples. Mas um homem simples que possuía um coração sábio e um coração humilde. Humilde a ponto de entender o seu papel nessa dinâmica, no cumprimento da missão que tinha sido revelado para ele, reservado para ele. A ponto de poder dizer: importa que ele cresça e eu diminua. João não traz ou não requer glórias para si, porque ele entende que o propósito da vida dele é exaltar o caminho, ou exaltar a pessoa que virá, que é Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer: importa que ele cresça e eu diminua. O que João começa a ensinar para mim e para você, a partir do seu estilo de vida e do cumprimento da sua missão, é que Deus continua chamando as pessoas, e muitas vezes Deus vai chamar pessoas improváveis. E talvez você se ache esse improvável, o improvável de Deus, o limitado. Mas Deus vai usar você, e Deus vai chamar você para cumprir uma missão, e não importa o que você tem, importa se você o tem. Porque se você o tiver, Ele vai usar o que Ele colocou em suas mãos, assim como usou a simplicidade de João Batista. O que Deus procura é um coração disposto, um coração humilde em obedecer. Seja lá na sua casa, seja aqui na igreja, onde quer que você esteja, você foi chamado para cumprir uma missão e para espalhar uma mensagem. O que João ensina aqui é que para cumprir essa missão, você não precisa estar no centro para ser fundamental. E sabe, às vezes, algumas pessoas prestam um desserviço porque querem aparecer mais do que Jesus. Querem falar mais de si do que de Jesus, do que o que Jesus tem feito na sua vida.
quando toda honra e toda glória devem ser destinadas a Ele. Algumas pessoas até deixam de fazer, olha, se não for o meu nome que aparecer, se a minha foto não estiver lá. Isso vai na contramão do ministério de João Batista e daquilo que Deus espera daqueles que o seguem. João Batista vai nos ensinar que grandeza espiritual é servir com humildade. E cada um tem um papel a cumprir, um propósito a cumprir nesse plano, no plano que Deus tem para a vida de cada um de nós, no chamado que Ele outorga a cada um de nós. A missão de João Batista foi curta, mas ela impactou a eternidade. E ele nos ensinou que o céu não mede grandeza por aplausos, mas por entrega e serviço. A medida do céu é diferente da nossa. A maneira como o céu avalia as coisas é diferente da maneira como nós avaliamos as coisas. O céu não mede grandeza por aplausos, mas por entrega e serviço. Você está aí buscando o quê? Aplausos? Ou você tem se entregado ao serviço do Senhor? Porque aqui é a história de um homem que se entregou completamente ao serviço do Senhor. De um homem que levou o seu chamado às últimas consequências. Ele foi chamado para preparar o caminho, para restaurar verdades, e pagou um preço por isso. Nós lemos aqui que João estava preso, estava no cárcere, e do cárcere ele manda os seus mensageiros perguntarem para Jesus se ele era o que havia de vir ou se deveria esperar outro. Por que João foi preso? Mateus capítulo 14 vai nos dizer que ele foi preso porque ele condenou Herodes publicamente. Herodes era o governador da Galileia. E Herodes toma Herodias, que era a mulher do seu irmão, como esposa. E João Batista condena publicamente esse ato de adultério de Herodes. E agora Herodias, que agora é mulher de Herodes e foi mulher do irmão de Herodes Felipe, e agora é esposa de Herodes Antipas, ela odeia João. Ela quer ver João morto. E de fato ela vai pedir numa celebração deles lá a cabeça de João numa bandeja. E a cabeça de João Batista vai ser trazida numa bandeja diante deles lá. Mas enquanto isso não acontece, e enquanto João Batista aponta o erro de Herodes Antipas publicamente, ele o prende, não o mata imediatamente porque temia que politicamente isso pudesse causar algum motim, alguma rebelião, porque João Batista tinha muitos discípulos e era ouvido por muitas pessoas. Mas Herodes prende João para controlar a situação política, mas também dentro da sua própria casa. Acontece ali, queridos, que Herodes queria silenciar a voz do profeta, cuja palavra o acusava e o inquietava. João Batista não tinha medo de chamar o pecado pelo nome. Por isso a sua pregação era: arrependei-vos. Arrependei-vos e voltem-se para o Senhor. Agora a prisão de João Batista, ela vai nos ensinar algumas coisas. E aqui que muitas vezes são pontos sensíveis na nossa experiência espiritual. Eu não sei se você já sofreu por ser fiel. Se você já sofreu duras consequências por permanecer fiel aos princípios da palavra de Deus. Se você já sofreu fazendo o que é certo. Porque é isso que vai acontecer com esse servo. A prisão de João Batista, ela vai apontar a tensão que existe entre o reino de Deus e o reino desse mundo, o reino dos seres humanos. E sempre nessa dinâmica, quando o reino de Deus se manifesta, os poderes desse mundo vão se sentir ameaçados. E foi isso que aconteceu, por isso que diante da revelação do erro de Herodes, João Batista é punido com a prisão. A verdade é que nesse mundo, seguir a verdade e se manter fiel à verdade pode custar muito caro. A história de João Batista
revela que ele não foi preso por conta de um erro que tinha cometido, mas ele foi preso por fidelidade e por dizer a verdade. Já sofreu por dizer a verdade. Já sofreu duras consequências por permanecer fiel aos princípios. João foi preso por não se calar diante do pecado. Exaltado no céu por não se calar diante do medo. Mas aqui nesse mundo, aprisionado por não se calar diante do pecado. E o que João Batista vai ensinar para nós é que nem toda dor vem da desobediência, mas às vezes ela pode ser fruto da fidelidade. Nem todo sofrimento é resultado do erro. Às vezes ele é fruto de se dizer a verdade. Assim como algumas feridas não vêm da queda, mas da coragem de permanecer em pé. Nem sempre é fácil permanecer em pé. Nem sempre é fácil ir contra a multidão. Nem sempre é fácil ser honesto num mundo desonesto. Nem sempre é fácil se manter puro num mundo impuro. Nem sempre é fácil se manter fiel e em pé como um estandarte da verdade. João é preso por permanecer em pé. Ele paga um alto preço por se manter fiel à palavra e à verdade. E agora, lá na prisão, dúvidas e questionamentos surgem na sua mente, o que é natural ao coração do ser humano. Essa inquietação, essa incerteza acomete o coração de João Batista também. Aquele que no começo do ministério de Jesus pôde dizer, enquanto pregava para uma multidão e pouco antes de batizar Jesus nas águas, pôde dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora tem dúvida se esse é o Cordeiro mesmo. E no seu coração começa a nutrir uma expectativa de que Jesus pudesse vir ao seu encontro na prisão e de maneira miraculosa libertá-lo. Assim como talvez você e eu já esperamos muitas vezes que o socorro viesse, que a situação fosse completamente transformada. Ao permanecer fiel ao princípio do sábado e não trabalhar no sábado, ou não fazer uma prova na faculdade nas horas do sábado, ou na tentação de ser desonesto no trabalho para conseguir um lucro a mais. E a gente espera que Deus reverta a situação e mude tudo, e às vezes o socorro não chega na hora que nós estamos esperando, e a gente se pergunta: será que é isso mesmo? Será que o caminho é esse mesmo? Será que o caminho devia ser tão difícil assim como ele é? Será que eu fiz de fato a coisa certa? E muitos desses questionamentos começam a passar pela mente de João Batista preso. E isso faz com que lá em Mateus capítulo 11, versículo 3, ele pergunte: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Confuso, ferido, cansado. Mas repare uma coisa que faz toda a diferença aqui nesse contexto também. João, ele questiona, mas ele não nega a sua fé. E ele não fica parado na dúvida também, na incerteza, mas ele busca uma confirmação ao mandar os seus mensageiros irem falar com Jesus. E Carson, quando ele comenta no seu comentário sobre o livro de João, ele vai dizer que o desânimo de João não é incredulidade, mas perplexidade de um justo diante do inesperado. E é assim que a gente se sente mesmo. Agora, diante do inesperado, desse mundo que nos deixa perplexos muitas vezes pela maneira como ele age, como ele atua, como as coisas acontecem, o problema está se nós ficamos somente no questionamento e não buscamos a resposta, porque se nós buscarmos, a confirmação virá. Por que esse mundo muitas vezes nos deixa perplexos? Porque na nossa dinâmica, quem faz coisa boa merece o quê? Quem faz o certo merece sofrer? De maneira alguma. Por isso que o cristão ele anda na contramão do mundo, é porque quando o reino de Deus se manifesta, o reino do mundo se sente ameaçado, e é por isso que nós sofremos quando permanecemos fiéis.
É por isso que temos que lutar contra a correnteza quando vamos fazer o que é certo. É porque o reino de Deus vai na contramão do reino do mundo. E isso é perfeitamente compreensível. E é compreensível também na experiência de João Batista, que está confuso, mas não nega sua fé. Busca uma confirmação. E quando os seus mensageiros vão até Jesus, Jesus está pregando, Jesus está curando. E eles passam, quem sabe ali, um período do dia ao lado de Jesus. E à medida que eles estão ali perto de Jesus, eles veem que chegou um cego. E eles veem Jesus tocando os olhos do cego. E eles veem esse cego voltando, enxergando para casa. E eles veem que alguns amigos trouxeram ali alguém que não podia andar, um paralítico. E Jesus toca no paralítico. E esse paralítico volta andando para casa. E esses mensageiros de João começam a passar o dia ali e verem todas essas coisas. E ao final do dia Jesus chega para eles e diz: olha, agora vocês viram as obras de Deus se manifestando. Então vão e contem a João tudo aquilo que vocês viram. E por que é que isso vai fazer a diferença de João saber disso? Porque esses são os sinais que o Messias traria e que deixaria evidente. É por isso que Jesus vai dizer lá nos versos 4 a 6, vão e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. Jesus, ele não vai até João. Jesus, ele não dá um sinal para libertá-lo da cadeia à distância, para que as cadeias caíssem. Jesus não faz isso, mas Jesus manda uma palavra, uma certeza. E muitas vezes é só isso que nós vamos ter. Uma palavra, uma certeza. A palavra do Senhor dizendo para mim e para você: filho, não temas, porque eu sou contigo. Eu estou com você. É isso que João recebe e é isso que vai bastar. Porque não era plano de Deus tirar o seu servo da prisão. Deus tinha um outro plano, um outro propósito. E o que nós aprendemos com esse silêncio de Jesus ou com a ausência de Jesus? É que nem todo livramento é prova de amor. Assim como nem toda ausência é prova de rejeição. Deus tem um plano. E Deus tinha um plano para João Batista. E quando Jesus manda apenas aquela confirmação, João, você sabe quem eu sou. Você sabe qual é a minha missão. E você sabe que o meu reino não tem nada a ver com o aqui e o agora, mas tem que ver com o porvir e com a eternidade. Ele começa agora, mas ele se concretizará plenamente depois. E quando Jesus manda apenas dizer, olha, é isso. O reino está acontecendo. O reino está sendo estabelecido aqui. O que Jesus está dizendo para João é: você está disposto a continuar confiando nesse plano? Você já serviu com a sua vida, você está disposto a continuar servindo até os últimos momentos e até as últimas consequências? O encontro não acontece. Mas ele não acontece ali para acontecer na eternidade. Ele não acontece ali para se cumprir um plano e um propósito. O propósito este é que a palavra de Deus diz que depois da morte de João Batista, o ministério de João Batista continua ecoando na mente de Herodes por toda a sua vida. E não somente na mente de Herodes, mas na mente de todos aqueles que viram a sua cabeça numa bandeja. A sua vida continuou pregando mesmo depois da morte. E esse encontro que não aconteceu ali no cárcere foi adiado para a eternidade. Você foi chamado para servir.
está disposto a continuar servindo mesmo que esse encontro não aconteça? Mesmo que as circunstâncias não mudem? Mesmo que as cadeias não sejam quebradas? Está você disposto ou disposta a confiar no plano que o Senhor tem e na condução dele sobre a sua vida? Eu olho para alguns queridos irmãos e irmãs aqui, e eu conheço algumas das histórias. E eu conheço a história de gente que sofre por permanecer fiel. Eu conheço histórias de pessoas que enfrentam duras realidades na vida. Que dariam qualquer coisa para que essa situação fosse mudada ou transformada. Mas apesar dessas situações adversas, seguem confiando no plano que Deus tem e esperando aquele encontro na eternidade. Eu não sei se você já ouviu falar da história de Fanny Crosby. Fanny Crosby, ela nasceu em 1820 e ela ficou cega com apenas 6 semanas de vida. Teve um problema nos seus olhos e o médico que a atendeu fez um cataplasma errado. E isso condenou a sua visão para o resto da sua vida, com apenas 6 semanas. Pouco mais de um mês de vida. E ela ficou cega. Ela poderia ter feito muitas coisas da sua vida. Ela poderia nem ter desenvolvido fé, sabendo do que tinha acontecido a ela, tão pequenina. Mas ela coloca a sua vida nas mãos do Senhor e ela se torna uma poetisa e uma compositora cristã. Ao longo da sua vida, apesar de cega, Fanny Crosby compôs mais de 9.000 hinos e poemas cristãos. E muitos deles constam nos hinários da maior parte das igrejas cristãs que nós conhecemos. Ela pôde escrever hinos que são muito conhecidos como Face a Face, como o hino Bendita Segurança, que segurança sou de Jesus, Fanny Crosby. E alguns pensamentos de Fanny Crosby de fato tocam o nosso coração. Porque numa de suas frases, seus pensamentos emblemáticos, ela dizia: se eu tivesse nascido com visão, talvez eu não tivesse aprendido a ver Jesus com tanta clareza. Isso é entrega, isso é serviço. Quantas vezes ela pode ter desejado que a situação mudasse, que a situação fosse outra, que um milagre acontecesse e esse milagre nunca veio. Mas apesar disso, ela continuou seguindo e confiando no Deus que curou os cegos, os coxos, que limpou os leprosos e que prometeu que um dia vai voltar. E sabe onde ela colocou a sua esperança? Nesse outro pensamento dela também, onde ela diz: a visão mais linda que verei será quando olhar nos olhos daquele que me salvou. Ela colocou o seu coração e a sua esperança no porvir, na eternidade. E ela entregou a sua vida para viver por isso, por esse dia. Talvez um encontro que mude situações não aconteça aqui e agora. Mas a questão é: você está disposto a continuar confiando? Você está disposta a se agarrar na certeza que a palavra de Deus nos traz de que
os cegos veem, de que os coxos andam e de que um dia Jesus Cristo romperá os céus e voltará com poder e grande glória, você está disposto a entregar a sua vida por isso? Você está disposto a entregar a sua vida como uma oferta e como um instrumento nas mãos do Senhor, para Ele te usar tanto no palco quanto na prisão, onde quer que for, para que Ele cumpra na sua vida o propósito dEle? Deus tem um plano. E a questão é o quanto nós acreditamos nesse plano. O quanto você acredita naquele que está no controle, ou que deve estar no controle da sua vida. As coisas não aconteceram como João planejou. Talvez as coisas não estejam acontecendo como você planejou. Mas o que você vai fazer diante disso? Você vai desistir? Ou você vai continuar confiando? A verdade é que Deus nem sempre muda as circunstâncias. Ele não mudou a circunstância de João, mas com a resposta de João Batista, de se entregar e confiar, Jesus pôde dizer que ele é o maior entre os nascidos de mulher, porque decidiu confiar, e confiar absolutamente. Ele nos ensinou a lição de confiarmos, mesmo quando as circunstâncias elas são adversas ou quando elas fogem do nosso controle. João nos ensinou a lição de permanecer quando tudo desmorona ao redor. E é nesse contexto da história de João Batista que Ellen White escreve um dos seus pensamentos, um dos seus trechos mais impactantes. E que se nós entendermos isso, a nossa vida de fato poderá ser diferente. Quando ela escreve no livro Desejado de Todas as Nações, página 153, Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela, porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio e perscrutar a glória do desígnio que estão realizando como seus colaboradores. Você entendeu o que ela está dizendo aqui? Jesus não vai e liberta João da prisão para cumprir um propósito, e esse propósito João nem vai alcançar, talvez ele nem vai entender, mas ela nos dá a garantia de uma coisa: que se nós, seres humanos, pudéssemos ver o fim desde o princípio como Deus pode, nós escolheríamos ser guiados por esse mesmo caminho pelo qual o Senhor nos conduziu. Essa é a certeza que Deus envia para aqueles que estão esperando nele. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, a sua vida será guiada exatamente da maneira ou pelo caminho que você mesmo escolheria, caso como Deus conhecesse o fim desde o princípio. E João fez essa escolha e deixou Deus conduzir a sua vida, porque Deus sabe o fim desde o princípio. João não teve o final que ele esperou, mas recebeu honra eterna. E o seu encontro com Jesus apenas foi adiado para a eternidade. E com isso, João nos ensinou que a cela pode estar fechada, mas o céu está aberto para você. As portas dessa vida podem ter se fechado, mas as portas do céu não estão fechadas para você. Os problemas dessa vida não são o seu fim. Nem mesmo a morte nesse mundo é o fim daqueles que esperam no Senhor. Porque se as portas desse mundo se fecharem para você, lembre-se de que as portas do céu estão abertas. E Jesus tem um plano. Que nós possamos seguir, mesmo que esse encontro não aconteça, mesmo que as situações não mudem, mesmo que as circunstâncias continuem adversas, que possamos perseverar, permanecer
e continuar esperando naquele que em breve virá e nos encontrará para vivermos com Ele para sempre. Deus é Deus. Deixa Ele ser Deus na sua vida hoje também. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Só as moças. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Todos juntos. Ele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Só a igreja canta assim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Vamos lá, todo mundo. se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Querido Deus, nós queremos encontrar o controle da nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor cumpra em nós o Teu plano, para que o Senhor nos use como instrumentos para a pregação da Tua palavra, como agentes de luz por onde quer que formos. E se precisarmos, ó Deus, enfrentar prisão, morte, toma nossa vida como uma oferta em Tuas mãos para o Teu reino.
E se de repente o encontro que vai mudar a situação não puder acontecer diante da tua provisão nessa vida aqui, que o nosso coração esteja preparado para aquele encontro na eternidade. Que possamos aprender com João Batista, ó Deus, e permanecermos fiéis pelos princípios da tua palavra. Inabaláveis, ó Deus, por aquilo que é reto, por aquilo que é certo. E que possamos estar em paz de que o céu continuará aberto para nós, mesmo que as portas desse mundo se fechem. Que a eternidade se torne uma realidade na vida de cada um de nós. E que o Senhor use a nossa vida para a tua honra e para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um bom restante de dia. Amém? Que Deus te abençoe.